bom. Mas, ô Zico, já que você está falando a respeito do Flamengo atual, o Flamengo foi mais uma vez campeão brasileiro ano passado. Inclusive, você deu uma declaração parabenizando mais um título, o heptacampeonato do Flamengo, e isso caiu como uma bomba lá em Recife. Inclusive, até o próprio Estevão Soares aí acabou rebatendo a sua declaração. Ele era o capitão do esporte naquele ano de 87. Nunca vai morrer essa discussão daquele título de 87, Zico? O Flamengo é heptacampeão mesmo? É heptacampeão, mano. Um grande abraço para você aí, tudo de bom, um prazer. O Flamengo, na minha concepção, é o heptacampeão, porque se eu te perguntar se eu for fazer uma pergunta para você, você lembra dos resultados dos jogos do Sport contra Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro? Você lembra o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos? Você lembra o resultado desses jogos? Não vai lembrar, né? Porque não existiu. E na cabeça do Brasil inteiro, esses times aí são da primeira divisão ou da segunda? Então eu acho que é aquela coisa, eu sempre falo que isso é aquela coisa de que a gente sacaneia Portugal, a piada de português, você vai contar lá que o time da segunda divisão tinha que disputar com o time da primeira, pô, nego vai chacoalhar o Brasil, né? Então eu acho que foi isso que aconteceu, uma questão de vaidade, de milindres da direção, uma briga que teve na época do Márcio Braga com o Ricardo Teixeira, e infelizmente aconteceu toda essa bagunça. A CBF não queria fazer o campeonato. Quando a CBF viu que estava rendendo muitos frutos a competição, porque eu acho que naquele sistema parece que até hoje é a maior média de público da história do futebol brasileiro, não tenho certeza, mas naquele tamanho, naquela proporção. E aí a CBF, no meio da competição, criou um sistema meio doido, né? E ainda mais que naquele que eles disseram que era o jogo final entre Guarani e Sport, ninguém sabe o que aconteceu. Foi um negócio de, sei lá, disputa de pênalti, que muitos jogadores que participaram daquela época até brincavam com isso, como se tivesse sido uma coisa que a gente arranja em jogo de pelada. Ah, não, tá bom, fica por aqui mesmo, esse negócio é isso. Enquanto que a nossa decisão com o Internacional fica o Brasil inteiro, para a imprensa inteira, do Brasil inteiro e do mundo, para quem quisesse ouvir e ver. Então, como é que eu não vou me sentir campeão daquela forma? E ainda mais, foi um ano para mim de muito problema, porque no jogo contra o Santa Cruz eu rebentei de novo o meu joelho, e joguei os 2 jogos contra o Atlético e contra o Inter com o joelho arrebentado, tendo que fazer uma cirurgia. No dia seguinte, 8 horas da manhã, eu estava em Minas operando mais uma vez o meu joelho. E como é que eu vou achar que não sou campeão? Tá de brincadeira, né? Isso é, coisa de doido. Então, esse título, desculpe, mas ninguém tira de mim, não. Né? E se quiserem brigar comigo, me desculpe, não tenho nada contra o esporte, não tenho nada com a torcida do esporte. Todas as vezes que eu fui lá, sempre fui muito bem recebido. Então, não tenho nada contra eles, acho que eles estão lá no direito, porque as pessoas passaram para eles essa verdade. Então, que fiquem com a verdade deles e eu fico com a minha, né? E a gente aqui no Flamengo fica com a nossa. Inclusive, hein, Galo, se eu não me engano, daquele time de 87 do Flamengo, se eu não estiver enganado, 10 jogadores dos 11 foram para a seleção brasileira, não é isso? Exatamente, só o Ailton que não. E 5 foram campeões do mundo em 94. O Jorginho, Leonardo, Zinho, Bebeto e Aldair, que era a reserva. Então, você vê como é que era, né? Aquele time é um dos maiores da história do Flamengo, porque tinham jogadores, era uma seleção brasileira. Você vê, Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo,
Zinho, Andrade, Bebeto, eu, Renato e mais o Ailton. Então, cara, agora, aquele time só jogou aquele ano, porque muitos de nós estávamos já terminando a carreira, com problemas maiores e tal, não jogamos muito tempo junto, mas eu considero, depois do de 81, esse o segundo melhor time da história do Flamengo.